Olá, hoje nós vamos falar de um tema bem interessante, que é o emagrecimento. E por que falar de emagrecimento, né? Eu sou ortopedista de formação e a maioria dos tratamentos que a gente faz são de doenças articulares, doenças ósseas, doenças que acometem as pessoas no seu dia a dia, na prática dos seus esportes. E a questão da obesidade ou do sobrepeso, ela é diretamente ligada à questão tanto das lesões esportivas quanto das doenças osteomusculares. O processo de ganho de peso, de passar de uma pessoa saudável para uma pessoa obesa, grau 1, grau 2, grau 3, ele também interfere na sua saúde articular, na saúde dos ossos e de todo o sistema músculo-esquelético. Então, qualquer trabalho científico que já foi feito avaliando qual que era o nível 1 de evidência nos tratamentos para artrose, para artrite, para reabilitação articular, está sempre lá, perda de peso, para aqueles pacientes que estão acima de peso. A doença metabólica, a doença sistêmica da obesidade, ela gera um processo inflamatório como se fosse uma cascata ou até mesmo um círculo vicioso, onde a inflamação articular produz substâncias que fazem o paciente ganhar peso e o fato de ganhar peso produz substâncias que faz com que as articulações inflamem. Como que a gente sabe que a doença é sistêmica, que a artrite é sistêmica, a obesidade todos já sabem? Através de metabólitos. A gente faz uma coleta de saliva e avalia e você vê ali células inflamatórias que estão relacionadas à articulação, mostrando que tudo está interligado. Então, quando a gente vem falar de medicina integrativa, regenerativa, a ortopedia integrativa, nós estamos falando de tratar a pessoa como um todo, não dá mais para separar os pedaços. Eu, na minha formação, fiz a especialidade de cirurgia do joelho. Eu sou cirurgião do joelho, faço cirurgia robótica, faço transplante, mas não tem como eu tratar meu paciente se ele está com a diabetes descompensada, se ele tem uma infecção que não melhora por causa dessa diabetes. Nós sabemos que a diabetes está relacionado à obesidade, ao ganho de peso. Então você tem que tratar o paciente de forma sistêmica, que é o que a gente bate hoje. Não dá mais para tratar só o joelho e deixar o paciente obeso. O joelho dele não vai melhorar. Isso eu converso muito com meus pacientes hoje. Eles vêm atrás da medicina regenerativa no intuito, que vai salvar a articulação, tudo, mas não é só isso. Não é só colocar uma célula na articulação, não é só aplicar uma célula na lesão muscular. Tem que tratar o paciente como um todo. Tratar o paciente como um todo exige uma boa entrevista, saber os hábitos de vida desse paciente, saber o que ele come, porque existem alimentos que são inflamatórios, a gente já sabe disso, que alimentos ricos em glúten são inflamatórios, alimentos ricos em lactose são inflamatórios, inflamam o intestino e inflamam as articulações, porque o corpo é um só. Então, saber do paciente o que ele come, como ele come, o quanto ele ingere de líquido por dia, saber do paciente o hábito intestinal dele, se ele consegue evacuar com calma, se ele consegue evacuar todos os dias, se ele é constipado, se ele tem diarreia. Tudo isso é importantíssimo para tratar o paciente como um todo. E logo vai melhorar a sua articulação, a sua artrose no joelho, a sua artrose no quadril, o seu desgaste, a sua lesão muscular que não está melhorando, a sua tendinite. Então, falar de emagrecimento é necessário. Não dá para fingir que o paciente está na sua frente, obeso, todo inflamado, e você focar no joelho dele, no tornozelo dele, no pé, no quadril. Você precisa tratar a pessoa, ela é uma só. E abordar o emagrecimento vai desde o acolhimento, porque às vezes aquela pessoa está com autoestima baixa, às vezes aquela pessoa já está no efeito sanfona, já emagreceu, engordou de novo, já está perdendo as esperanças nos tratamentos, e existem muitos tratamentos que podem ser feitos. Desde medicamentosos, vou citar alguns nesse vídeo, e em outros nós vamos falar sobre o tratamento da obesidade e do emagrecimento. Por exemplo, a gente tem um medicamento que foi liberado no Brasil recentemente chamado Contrave, que é a ibupropiona com a naltrexona. São dois medicamentos usados na compulsão, na ansiedade, usados para parar de fumar, para parar de beber bebidas alcoólicas em excesso, que quando somados a ibupropiona com a naltrexona, diminui o apetite. Existe também o Venvance, por exemplo. Nós sabemos que o Venvance é usado para TDAH ou para déficit de atenção, mas
é possível usar doses menores dele para tratar obesidade, um tratamento que a gente chama de off-label. Existem também os medicamentos que são análogos a hormônios. Qual hormônio principalmente? O GLP-1, que é o hormônio que nos dá saciedade. A gente tem aí injetáveis como o Ozempic, né, e o Saxenda, sendo o Saxenda de uso diário e o Ozempic de uso semanal, mas temos também o Ribellos, que nada mais é que o mesmo semaglutida do Ozempic de forma oral. Então existe uma gama de tratamentos para isso. Existe o Orlistat, que é um remédio desabsortivo, né? Ele não deixa você absorver a gordura, tem um efeito ruim que é de dar diarreia, mas existem inúmeros tratamentos medicamentosos que a gente pode usar, que com certeza o paciente emagrecendo, ele vai desinflamar a sua articulação, ele vai melhorar a sua artrose, ele vai evitar uma cirurgia. Perder peso é essencial. E a gente sabe também que como a maioria das articulações elas são de carga, ao perder peso diminui a carga da articulação e o paciente melhora. Não só isso, a autoestima para ele fazer uma atividade física, o seu condicionamento, ele vai conseguir andar de bicicleta, vai conseguir fazer uma caminhada, vai voltar a correr. E tem também aquele paciente que não é um obeso mórbido, mas ele está acima do peso. Ele perdeu o condicionamento. Isso foi muito comum na pandemia. As pessoas faziam atividade física, mantinham seu peso ali no limite, né, um pouquinho mais alto, baixava um pouquinho, controlava um IMC dentro do aceitável. E aí passou, pós a pandemia, sem atividade física, com ansiedade e comendo muito, passou para uma obesidade grau 1. Ficou num sobrepeso. E aí começou a ter dor. Somou a falta de condicionamento físico com o ganho de peso, alimentos dentro de casa, tudo pedindo via iFood, alimentos inflamatórios, e aí piorou. Começou a ter dor articular, parou de fazer as caminhadas que fazia, perdeu qualidade de vida, e estão tentando buscar, correr atrás aí desses anos de pandemia. Então é muito importante a gente abordar a questão do emagrecimento e tratar o paciente. O tratamento de emagrecimento ele é para todo mundo. Ele é para o nutrólogo, ele é para o ortopedista, para o ginecologista. Todo médico deve saber abordar o emagrecimento. E nós fazemos esse tipo de abordagem. A gente trabalha também com a nutrologia. A nutrologia está dentro da medicina esportiva, atendendo o trauma do esporte. Não tem como eu querer fazer uma cirurgia para tratar um trauma esportivo no paciente e esquecer da alimentação dele, esquecer da suplementação dele. Em alguns casos, até a questão do uso hormonal. Nós tivemos uma portaria do CFM proibindo a questão hormonal, mas os hormônios eles estão aí dentro da terapia de reposição hormonal, TRT. Eu tenho muito paciente de 50 anos, 60 anos que precisam fazer a terapia de reposição hormonal para se proteger. Então tem que saber usar o hormônio com segurança, bem indicado para cada paciente. Exemplo, as mulheres na menopausa. A mulher na menopausa, ela tem uma janela ali de 10 anos de oportunidade, onde ela fazendo a reposição hormonal, ela vai proteger os seus ossos, ela vai prevenir de ter uma osteoporose e ter um envelhecimento mais saudável. Então é importantíssimo essa abordagem global do paciente. O tema é muito amplo. Para cada vídeo a gente vai falar um pouquinho, nós vamos fazer vídeos aí dos medicamentos, dos nossos protocolos, né, de emagrecimento, vamos falar um pouco das terapias de reposição hormonal e vamos tirando as dúvidas que os pacientes vão tendo aí com a gente, tá bom? Mas é importante falar disso. Isso faz parte do tratamento. Não dá para falar em lesões musculoesqueléticas, em reabilitação, se a gente não falar de emagrecimento e de perda de peso. Um grande abraço. Para as dúvidas, coloque nos comentários abaixo ou mande para a gente no direct. Um grande abraço. Fiquem com Deus.